Ixi, aí o Rafinha foi de base, filho. Já vai de Tipo assim, os caras não tem bans. smoke direito, tá ligado? Capítulo 151. O dia em que eu rejeitei minha Se humanidade. ganhar, é se nós abrir mira pra eles no mid. Tradutor, Tiros. Ma. O que é isto? Me ajuda, Yuto. Ah, este sonho de novo. Uma visão da Shiori desaparecendo na luz, bem diante de mim. É doloroso, isso dói, Yuto. Um sonho, que eu vi muitas vezes desde aquele dia. E agora, um pesadelo com conteúdos levemente diferentes. Shiori vira partículas e silenciosamente desaparece. Depois, com olhos vazios, aparece Kaori-chan, a imoto da Shiori. Yuto Nisa, isso dói. A voz da Kaori-chan ressoa na escuridão completa. Os bracinhos da Kaori caem como se eles estivessem apodrecendo no que todos os seus membros despencam. Ela desmorona no chão. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Numa cena dessas, eu não podia ajudar ela nem fugir ou inventar quaisquer desculpas. Eu sempre acordo acompanhado por desespero. Aia, 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 ngu, gu. Pijama encharcado com suor grudado no corpo, deixando a sensação desagradável ainda mais forte. Porque isso é uma ocorrência diária. Em algum momento eu comecei a deixar ao lado da cama uma troca de roupas e um container de água. Bebendo água morna e tomando um banho quente, eu voltei aos meus sentidos. Só hoje, eu não posso me dar o luxo de cometer quaisquer outros erros. Desde o dia em que aquela pessoa me revelou o destino da Kaori-chan desaparecida, eu estive planejando o tempo inteiro apenas para este dia. O dia em que eu posso pegar todo o bando dos candidatos à transferência juntos. Pelo bem do Kaito e da Mai-chan, eu certamente matarei todos eles. Aqueles dois são as únicas pessoas que eu quero salvar. Mais ainda, os candidatos à transferência tentaram chegar neles também. Quando eu vi que os dois foram pegos no incidente da explosão, isso fez meu sangue gelar. Kaito, que retornou todo coberto em feridas e Mai-chan, que por fim foi reunida com ele. Eu não quero incomodar eles, então eu removi a Mai do plano. Eu mudei ele para que ambos faltassem à escola no dia apontado. Mai-chan agiu muito apologeticamente, mas como eles finalmente estavam juntos, eu queria que eles ao menos vivessem pacificamente. Logo quando eu entrei em contato com o Kaito, eu fui longe para não ser descoberto. Eu pensei que apagar aqueles cretinos perigosos era algo que eu devia fazer sozinho. Aliviado que os dois estarão seguros, eu esperei por este dia, quando aquele bando era provável de agir. Noite passado eu recebi uma mensagem da Mai-chan dizendo que ela participará. Mesmo quando eu gastei um monte de tempo no plano que eu não queria arrastar a Mai-chan no problema já que ela acabou de receber de volta sua pessoa importante, mas no fim, eu recuei sob a pressão dela. Matarei depois de atormentar minuciosamente. Eu nunca perdoarei aqueles que enganaram a Kaori-chan, fazendo ela acreditar que era pelo bem da Shiori, transformando ela em seu brinquedo. E eu não vou deixar eles entrarem no caminho do Kaito recuperando sua memória. É uma leve possibilidade, mas a memória do Kaito pode servir como uma pista para salvar a Shiori. É por isso que hoje, eu deixarei de ser humano. Eu atormentarei os caros humanos tão cruelmente quanto possível e então os matarei. Atormentando, atormentando e então eu exibirei o resultado dessa tortura para os candidatos à transferência de todo o país. Para fazer isso um impeditivo, eu torturarei eles além do necessário e só então matarei. Mas o que é ainda mais importante, eu farei isso para descontar minha raiva. Isso mais provavelmente não era algo que um humano deva fazer, mas eu não tenho nem uma gota de hesitação. Vou indo, Shiori, Kaori-chan. Eu definitivamente vingarei vocês. Eu me troquei para meu uniforme escolar usual e segui para a escola. Chegando um pouco antes do sinal da abertura, eu peguei uma granada de luz que eu mesmo fiz, um número de algemas preparadas para restringir todos eles, uma machadinha pesada enrolada num pano branco e então aguardei pela Mai-chan numa sala não usada que nós fizemos ser nosso local de encontro. Bom dia, Yuto-san. Bom dia, Mai-chan. Um pouco depois apareceu Mai,
carregando uma naginata. Sob o pano enrolado na sua ponta não tinha uma ponta falsa de madeira para treino, mas uma lâmina afiada real. Eu perguntarei mais uma vez, você tem certeza? Você ainda pode evitar ser. Yuto-san, sabe, você não tem que se preocupar. Era inútil, afinal. Mesmo que eu deixe isso para os outros, nada voltará. Eu certamente recuperarei meus dias ordinários com Oni-san. É por isso que eu vim aqui. Entendo. Então, vamos finalmente colocar um fim para isto hoje. Porque eu também quero que aqueles ficando no meu caminho desaparecem, neste instante, se possível. Além do mais, se nós falharmos, mais pessoas podem ser mortas. Por nossas próprias razões, nós deliberadamente estávamos ignorando o perigo pelo qual as pessoas na escola foram expostas. Eu absolutamente não posso falhar. Além do mais, eu ouvi que aquela pessoa, aquele lixo está tentando matar Oni-san. Essa era a informação que nos foi dada ontem pela pessoa que revelou a verdade para nós. Parece que por algum meio desconhecido, eles descobriram que o Kaito desaparecido voltou. E sem dúvida, Kaito foi colocado no topo do sistema de pontos criado para nós. Não tem como eles deixarem o Kaito quieto. Mas Chan disse que ela deixará ele em casa mesmo que ela tenha que amarrar ele, então ele não vai aparecer na escola, mas ainda é perigoso. Se eles querem colocar suas mãos no meu Oni-san, então tem ainda mais razão para positivamente acabar com eles com minhas próprias mãos. Ou nós não seremos capazes de viver pacificamente com o Oni-san. Você está certa, exatamente isso. Depois de um tempo, um som perfurante ressoou. E logo após isso, houve um som de batidas de portas de metal caindo. A parede feita para prevenir a intrusão de fora virou uma gaiola que bloqueia o caminho para fora. Parece que começou. Sim, quando isto acabar, o Oni-san inútil será meu. Ei. Mai-chan, que estava rindo imaginando algo, pareceu bem perigosa. Perigosa o suficiente para me fazer involuntariamente mostrar uma expressão duvidosa. Tem algo errado? Yuto-san. Não é nada. É mesmo. Quando isto acabar, Yuto-san deve visitar nossa casa. Outras pessoas de lado, você é amigo do Oni-san, eu especialmente permitirei isso para você. Por um momento eu hesitei se realmente não tem problema em trazer a Mai-chan nisto, mas como nós já viemos até aqui, é tarde demais para voltar. Além do mais, eu mesmo não sou mais normal. Eu estou um pouco preocupado, mas eu estou na beira de quebrar como uma pessoa. Desde aquele dia quando aquela pessoa nos contou sobre o que foi feito com a Kaori-chan, eu podia ouvir minha sanidade gritando angustiada diariamente. Entre o ódio que podia deixar alguém louco, eu estava resistindo. Dentro, eu já não tinha confiança em que tipo de estado ser uma pessoa normal deveria ser. Além do que, somente Kaito pode salvar a Mai-chan. De acordo com a informação, depois de bloquear a entrada, eles trancarão as pessoas nas salas de aula correspondentes sob a mira de armas. Isso é provavelmente quando eles entenderão que Kaito não está lá. Então, eles irão chamar pelo Oni-san aqui sem pensar muito. Talvez é assim que vai ser. Se reunindo na diretoria, eles farão um vídeo demandando que seja entregue armas de fogo e o Kaito para eles. Para eles, criar teorias insanas é como respirar. Depois de estender a troca na rede, isso era a ação que eles decidiram tomar. Se tivesse algo para se admirar sobre eles, então seria o fato que, não importa a situação, eles podiam montar uma teoria completamente sem sentido no momento e então justificar tudo de um jeito que seria conveniente para eles, e até na cidade, que permitia que eles passassem vários meses num plano idiota desses, misturando seus membros na polícia e pessoal da segurança até que eles criaram a situação onde todos da segurança consistia de seu próprio povo. Por hora, vamos esperar por cerca de 1 hora. Se eles não divulgarem o vídeo, então a polícia pode invadir sem um bom entendimento da situação, o que pode arruinar nosso plano. Eu concordo.
Se nós esperarmos mais, nossos alvos que por acaso se reuniram num lugar podem se dispersar. E então, enquanto observávamos a situação, nós passamos uma hora aguardando sem qualquer mais conversa entre nós. Vamos lá. Entendido. Vamos tirar o lixo. Confirmando num celular que o vídeo recebeu tração o suficiente, eu decidi desligar meu telefone. Nas minhas mãos estavam a machadinha e a granada de luz caseira, feita com uma lata de alumínio. Mais segurou uma naginata que tinha uma lâmina real. E também, para que nós pudéssemos atormentá-los, nós tínhamos mais de 20 algemas preparadas. Quando nós alcançamos a diretoria, eu joguei dentro a granada de luz, que foi acesa com fogo. Milímetro. Que? Lata de. Imediatamente após uma gota de confusão ter vindo do outro lado da porta, luz e som intensos, que não eram diferentes dos exibidos durante um teste, estouraram de dentro da sala. Gaia! Seguidos de gritos que vieram da sala, nós estouramos para dentro e colocamos algemas nas mãos e pernas de todas as pessoas agachadas lá. Restringir eles foi ainda mais fácil do que eu esperava. Equipamento de gravação que eles trouxeram podia ser usado para fazer deles um exemplo. Quem são vocês? Poderia ser que vocês são os capangas do demônio? Talvez por causa do efeito da granada de luz que estava passando, um deles notou que eles foram presos e soltou uma voz estilo gemido. Sim, talvez, hoje nós viemos para deixarmos de ser humanos. Para poder virar demônios que arrastarão vocês cretinos para o fundo do inferno. E quando eu removi o pano que estava cobrindo a machadinha, ele ergueu uma voz assustada. Não, pare, não me mate. No momento em que eu ouvi seus apelos por sua vida, junto veio um som da razão ruindo dentro de mim. Me venha com essa merda. Depois que vocês mataram uma garota completamente inocente e além disso até cortaram fora seus membros. Por favor, não me mate. Quão arrogante teu cu consegue ser? Gaia! Meu dedo! Sangue espirrou em mim. Eu pensei que eu poderia me acovardar no último momento, mas no que eu estava balançando a machadinha para baixo, eu não tive uma única gota de hesitação. Pelo contrário, meu ódio queimou ainda mais e estava saindo do controle, como um carro com freios quebrados. A área. Sangue. Cala a boca, você viveu muito mais do que ela, certo? Então sofra várias vezes mais do que ela antes de você morrer. Caso contrário, isso não seria estranho. G.E. Agarra, aga. I.E. Não, eu vou para casa. Por favor me poupe, por favor me deixe ir. Quando eu pisei com meu calcanhar nos dedos do homem sangrando, houve um som desagradável e guichos de sangue. O sangue que voou inesperadamente longe fez uma mancha diante dos homens, que estavam deitados no chão presos, ao que eles deram um grito excessivamente alto. Relaxem. Nós ainda temos muito tempo, para ele sofrer muito mais, eu não tenho intenção em lhe dar uma morte fácil, e eu arrastarei todos vocês para o inferno também. Eles pareciam ter esquecido como respirar e apenas fecharam suas bocas pelo terror e choque esmagadores. E cada uma dessas expressões surpresas me irritou ainda mais. Mesmo quando eles podiam fazer algo tão cruel com a Kaori-chan e a amiga da Mai, Satomi-chan, essa é a atitude que eles tomam no mesmíssimo momento em que eles mesmos viram os alvos. Não, eu já sabia disso. Mesmo se eles mostrarem uma ação diferente, este ódio irrestrito apenas aumentará seu momento. Lamentem ter nascido neste mundo e morram, eu torturarei vocês minuciosamente o suficiente para lhes dar um trauma que vai impedir vocês de terem uma vida decente mesmo que vocês realmente sejam capazes de ir para outro mundo. Dizendo isso, eu ri com um rosto colorido pelo ódio que eu estava escondendo pacientemente por tanto tempo. Sobre o autor da postagem. Capítulo 152. Como jogar cimento num copo trincado. Carmesim.
Uma sala onde sangue, pedaços de carne e ódio estavam todos misturados juntos. Para mim, com todas minhas memórias retornadas, esta era uma visão familiar. E exatamente por causa disso que eu estava triste que esta cena foi criada por aqueles dois. Porque o eu atual sabia muito bem que aqueles dois passaram do ponto sem volta. Além do mais, colocando Yuto de lado, parece que Mai está prestes a quebrar, incapaz de aguentar isso. Não, 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 não. Não, não, não. Mai. Não, não olhe, Oni-san. Não é o que parece. Eu. O. Eu fui manchada, eu só tentei limpar isso. E. E. Não, não, não. Tapando suas orelhas como uma criança, Mai sacudiu sua cabeça. Eu podia quase ver o coração da Mai se rasgando. Mai-chan. Yuto, talvez sentindo também a anormalidade no comportamento da Mai, mostrou uma expressão confusa. Yuto, eu sei que não é sua culpa e eu também sei que você não viu outras opções, mas me deixe te socar uma vez mais tarde. E também me soque umas 10 vezes você mesmo. Kaito. Eu só continuei fazendo vários erros. E na real, eu não tenho certeza se o que eu estou prestes a fazer é a coisa certa também. Eu não tenho certeza, mas eu não posso permitir que a Mai quebre assim. Mesmo quando eu recuperei minhas memórias, o que eu posso fazer não é diferente de quando eu tinha amnésia. Antes da Mai tirar a pior sorte, eu devo jogar para ela a má sorte que eu mesmo tirei. Eu me lembro da pessoa que uma vez chamou este poder meu de lavagem cerebral mansa. Eu me senti irritado na hora, porque era como se tivessem jogado sujeira nos contratos entre eu, Minalise e Shuria. Mas o que eu estou prestes a fazer neste momento não é um contrato nem nada. Eu só vou jogar isso nela unilateralmente, isto não é nada mais do que lavagem cerebral em seu sentido mais verdadeiro. Sim, isso mesmo, não tem como Oni-san poder estar num lugar desses. Então isto é uma farsa. Gradualmente, a luz desapareceu dos olhos da Mai, e o jeito dela falar também ficou mais estranho. Faça isso desacontecer, faça isso desacontecer, faça isso desacontecer. E com olhos mortos, ela apontou sua naginata bem para mim. Gotas vermelhas caem no chão da lâmina ensanguentada. Eu podia sentir uma sede de sangue formigando direcionada para mim. Mai-chan. Para aquelas ações, Yuto exclamou em surpresa. Parece que Yuto não percebeu quão urgente era a condição mental da Mai. Contudo, eu não posso realmente culpá-lo por não notar. Para isto, você precisa ter experiência com pessoas que estão na beira de quebrar. Lutando por muitos campos de batalha, eu vi muitas pessoas quebradas e precisamente por causa disso, eu fui capaz de ver que Mai estava diante da beira do abismo. Bebendo uma poção de MP, eu restaurei o poder mágico usado na teleportação e materializei a Holy Sword of Vengeance. E em seguida, eu também apontei a lâmina para Mai. Eu vou reescrever a mente da Mai agora. Eu não ligo se é lavagem cerebral. É muito melhor do que permitir que ela quebre. Kaito. Yuto gritou surpreso em ver nós dois apontando armas um para o outro. Está tudo bem, ainda está tudo bem. Este Oni-san é uma farsa, se eu apagar ele, então tudo ficará assim como antes. Me tratando como uma farsa, você machuca meus sentimentos. E também, Mai, neste mundo, não tem nada que pode acabar como antes. Mesmo se o tempo em si fosse revertido, mesmo se as memórias fossem perdidas, não importa como você remende isso, ninguém pode revogar algo que já aconteceu. Calado, calado, calado. Meu Oni-san nunca diria coisas tão cruéis. Meu irmão inútil, meu Oni-san inútil, meu e só meu Oni-san inútil me adora e não apontaria uma lâmina para mim assim. Droga, Oni-san inútil, sossega sua imoto burra. Viu? Oni-san nunca me chamaria de burra. Chega de falar, venha.
Esta é provavelmente nossa primeira briga de irmãos séria. Eu te darei uma lição, então seja grata. Eu adotei a posição a mim e provoquei a Mai, balançando minha espada. NT, posição comum em lutas, é isso aqui. Sua faça. Pare de agir como meu irmão. Com um poderoso passo, a lâmina da Naginata passou perto de cortar minha pele, mas eu rebati ela passando a Soul Blade pela lâmina da Naginata, defletindo ela para cima. Contudo, com o momento do ataque defletido, Mai girou o cabo e tentou me atingir com o lado sem lâmina. Uma forma linda que ela mais provavelmente praticou muitas vezes, é por isso que é fácil de contra-atacar. Sem tentar derrubar ou rebater o ataque mirado na minha garganta, eu fui para frente e passei a lâmina junto do cabo da Naginata, chegando bem diante da Mai. Desculpa, eu não sinto muito. Então, eu mudei a Holy Sword of Vengeance para sua forma de faca, usada para contratos, e finquei ela no coração da Mai. Kaito! Ah, 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 ah! Como se esse fosse o sinal, no momento que Yuto gritou com medo, as chamas negras começaram a circular entre mim e a Mai. Oni-san. Minhas memórias e emoções como uma gosma viscosa são jogadas no copo trincado da Mai. Um copo que não podia suportar qualquer água, não quebrará quando preenchido com ódio denso, grudento. E então sua mente, junto com esse coração trincado, está sendo estabilizado por vingança. Ao mesmo tempo, sua fome por vingança, apesar de ser algum modo misturada com desejos mundanos, é transmitida para mim. Uma sensação de forte animosidade contra os candidatos à transferência e as crueldades que eles fizeram para Miyuki-chan e Satomi-chan. A visão da Satomi-chan sendo morta por um homem desconhecido. A visão do cuzão que criou esta situação, mostrando fotos da Miyuki com todos seus membros cortados e várias partes por todo seu corpo mudadas para cores inaturais. A visão de eu sendo pego na explosão e também a visão daquele puto, que puxou os fios, contando para Mai que não foi acidente e que eu era alvo dos candidatos à transferência. Cada um desses está de fato cheios com o desejo por vingança contra aqueles que tiraram o que é importante para ela. Se tornou distorcido porque eu voltei vivo, e então um medo de perda foi misturado no meio. Esse medo ligado ao desejo de vingança dela era igual ao medo que eu sempre senti antes de ter recuperado minhas memórias. Entendo. Eu meio que suspeitava isto. Então você matou uma pessoa e estava com medo que eu ia te odiar por isso. Que idiota! Então ambos irmãos tinham medo de algo similar. Irmão e irmã estavam desesperadamente tentando esconder um do outro suas mãos manchadas de sangue. Bem, mas agora você entende, não? Só porque você matou um punhado de pessoas, não, mesmo que você tenha virado uma maníaca que matava por diversão, isso não será razão o suficiente para eu te odiar. Não subestime o quanto eu sou um cisco. Com um sorriso amargo, eu fiz carinho na cabeça da Mai como de costume. Contudo, diferente da Minalisa ou da Shuria, que foram avisadas com antecedência, se prepararam e voluntariamente aceitaram a lâmina, Mai foi incapaz de lidar com as mudanças acontecendo na mente dela. Por ora, parece que ela retornou à sanidade, então eu acho que foi como pretendido. Então, Mai, eu confirmarei, você acordou. O que é isto? Um sonho. A Holy Sword of Vengeance enfiada no peito, como sempre virou partículas e dissipou no ar. Recebendo uma resposta dessas depois de perguntar se você acordou ou não me deixa um pouco preocupado, mas, por ora, me diga francamente, como você se sente? Eu quero matar a princesa Lesia, que machucou Oni-san e destruiu meu mundo. Eu quero matar ela tão forte que eu posso perder minha mente. Por quê? Porque ela está atormentando Oni-san. Não zombe do meu Oni-san. A única que tem permissão para tirar sarro do Oni-san é a Mai. Todos eles devem apenas morrer. Naquelas palavras tinha um desejo sombrio por vingança nascido de ver minhas memórias. A voz dela me fez perceber que agora eu formalmente arrastei minha Imoto para o caminho da carnificina. Eu não tinha arrependimentos, apenas um leve resíduo de tristeza. E também,
Eu gostaria de apagar minhas memórias do tempo em que eu não estava sã. Tão vergonhoso. Oni-san, por favor finja que isso não aconteceu, que é um monte disso que nunca aconteceu. Yup, parece que o processo de pensamentos também retornou ao normal. Com um rosto bem vermelho, Mai estava encarando para baixo com vergonha. Olhando para ela, minha raiva ao mentor intelectual que enganou a Mai e provavelmente cultivou os medos dela cresceu ainda mais forte. Então agora, tem um monte de coisas que eu gostaria de conversar sobre, mas primeiro. Yuto, me diga algo. Eles estavam tentando matar as pessoas na escola, certo? E julgando pelo vídeo, eles estavam usando veneno. O que aconteceu com isso? Não se preocupe. Eles infiltraram como pessoal de serviço e mexeram com o sistema de ar-condicionado, então ele encheria certas salas com gás de cianeto. Eu troquei com antecedência um dos produtos químicos necessários para produzir gás venenoso com água normal, então mesmo que esta armadilha fosse ativada, ninguém morreria. Ouvindo isso, eu me senti aliviado. Entendo, então é por isso que as presenças estavam dispersas por várias salas. Eles planejavam matar eles com o gás, então eles colocaram os reféns em salas trancadas. O fato que o número de reféns pode ser dividido igualmente pelo número de corpos daqueles caras provavelmente é ligado com o sistema de pontos que eles têm. Contudo, considerando as inconsistências entre as memórias da Mai e a informação que eu fui capaz de obter do Onishi, os dois foram provocados nisto para que eles pudessem acionar esta tragédia. Mas o que a pessoa por trás disso estava planejando fazer depois disso? Eu não consigo entender seu objetivo. Onishi disse que a mulher que estava se chamando de Kawakami estava planejando me usar para tornar possível o uso de magia neste mundo também, mas, droga, eu não entendo nada. Tem uma regra férrea para situações assim. Não é realmente minha praia planejar tanto para frente. Por ora, vamos apenas remover os fatores que podem entrar no caminho mais tarde. Está tudo bem em fazer a pessoa em questão confessar tudo mais tarde. Kaito, poderia ser que suas memórias voltaram. Sim, eu me lembrei de um monte de coisas, incluindo todas as coisas que eu não devia ter esquecido, a arca apagada carregando o rebanho para o distante, teleportação verso da brigada. Mais uma vez materializando a Yaven Spinning Sword, eu usei magia de transporte em cada um dos reféns na escola. Há um monte de pessoas, mas elas parecem estar amontoadas juntas em suas respectivas salas, e eu também finalmente consegui uma noção da manipulação de magia no mundo onde ela é densa demais. Além do mais, elas não têm resistência mágica. Se você fechar seus olhos para a dificuldade hedionda, comparado com outro mundo, este mundo tem melhores taxas de recuperação e gasto de MP. A parte de fora do prédio ficou barulhenta imediatamente. Com a exceção da gente, eu joguei toda e cada pessoa no pátio, então é apenas natural. E se for apenas os únicos dois que estão aqui agora, então eu certamente posso me safar enquanto também protejo eles, não importa o que for acontecer. Agora, Yuto. Eu começarei pela parte que mais te incomoda. Eu acho que você já estava suspeitando isto, mas não tem um único pedaço de notícia boa. Se você não quiser ouvir isso, então eu apenas desaparecerei junto com a Mai. Eu quero ouvir, por favor, Kaito. Yuto abaixou sua cabeça antes de eu sequer ter terminado minha frase. Entendido. Eu lhe contarei. Eu começarei com a conclusão. Se você diz que você viu a Shiori-san desaparecendo num círculo mágico, então ela não existe mais. Não pode, porque, quero dizer, Kaito não. Aquele círculo mágico era de fato a magia que invoca uma pessoa deste mundo para outro mundo. Mas eu fui o único que foi invocado para outro mundo. Todas as outras pessoas que desapareceram em círculos mágicos foram sacrifícios para poder me transformar num herói. Se ela desapareceu do mesmo jeito que aqueles no vídeo do incidente de desaparecimento, então isso não foi teleportação, era a luz da vida sendo usada como pagamento. Não, não pode. O rosto do Yuto se distorceu em desespero. A razão pela qual ele não está negando em fúria é provavelmente porque ele mesmo já adivinhou isso e estava de algum modo preparado. Então isso quer dizer que eu não verei.
Contudo, isto não é o fim de tudo ainda. Eu disse que eu fui invocado, certo? Você entende, Yuto? Tem uma pessoa que me invocou e criou toda essa zona. Eu vi faíscas de chamas negras no fundo dos olhos dele. E tem mais. Tem uma pessoa por trás do incidente atual. Não fique sem energia antes da fase de abertura sequer ter acabado. Você não veio aqui preparado para o pior. Essa história é real. Como se eu fosse mentir, idiota. O que você sequer tá falando depois de soltar um monte de mentiras um segundo atrás? Que não tinha um único pedaço de notícia boa. A primeira realmente foi absolutamente o pior dos pesadelos, mas as outras duas são notícias muito boas para mim. Faíscas negras nos olhos do Yuto viraram uma chama preta fria. Então acabou que tem um inimigo para quem eu posso jogar este ódio, que eu tinha certeza que eu teria que carregar até minha morte sem saber quem eu devia odiar e apenas gradualmente perder em vão minha esperança. Além disso, se nós apenas terminarmos aqui assim, sem saber que tem um mentor intelectual por trás deles, eu poderia receber outra razão para morrer. Sossega. Entendo. Então você vai também, para aquele mundo. Como você está perguntando assim, eu acho que você tem algumas ideias sobre como ir para lá. Não era apenas um sorriso refrescante que estava ali. Era um esplêndido sorriso cínico de um vingador. Bem, é. Oni-san. Mai pode ir com você também, né? NT. Mas isso vai dar uma merda com a Minalise e a Shuria. Claro, como acabou assim, não tem como eu poder deixar vocês todos aqui. Quando eu mexi na cabeça da Mai de novo, a expressão desconfortável dela mudou para mostrar sinais de alívio. E então eu materializei a Holy Sword of Vengeance mais uma vez. Esta é uma das habilidades que eu obtive no outro mundo. Use isto e forme um contrato comigo. Se você fizer isto, então ódio, ira, fúria e outras emoções assim serão compartilhadas. Seu desejo por vingança será fixado, então a não ser que você cumpra sua vingança, ele continuará a te queimar até o dia em que você morrer. E também, as vidas daqueles ligados pelo contrato serão compartilhadas, então quando nós chegarmos lá, eu te treinarei minuciosamente para que você não bata as botas para cima de mim. Compartilhar vingança. Para ser honesto, mesmo que seja você, Kaito, eu tenho um pouco de resistência, para ser específico, para amigos. Isso é repugnante. Não tenho o que fazer. Até eu tenho sentimentos misturados sobre tudo isso. Mas é necessário para ir para aquele mundo. Este contrato liga almas. Se nós não sincronizarmos nossas almas assim, você provavelmente vai virar um aleijado quando nós chegarmos lá. E acima de tudo, continuei. Mesmo que nós estejamos falando de você, eu não tenho intenção de envolver alguém em vingança sem o contrato. Entendo, beleza. Me dê a espada. Recebendo a Holy Sword of Vengeance de mim, Yuto atingiu fundo em seu peito sem qualquer hesitação. E então os pensamentos do Yuto manchados por ódio puro fluíram em mim. Como esperado, fazer isto 2 vezes seguidas pode me deixar louco. Isto é, duro. Hahaha, você acabou consideravelmente mais miserável do que eu. De fato, isso te deixaria incapaz de confiar em qualquer um sem o contrato. Eventualmente, a espada enfiada virou partículas também e desapareceu como de costume. Mas você certamente passou por maus bocados. Princesa Lesia, entendo, então é assim que ela parece. Então ela é a própria razão pela qual Shiori foi roubada de mim e foi ela quem desencadeou a aparição dos candidatos à transferência. E pensar que Kawakami-san estava puxando os fios todo este tempo. Então nós só estávamos dançando na palma da mão dela. Murmurando coisas inúteis, Yuto estava rindo com sua cabeça abaixada. Ei, Yuto, nós não temos muito tempo, então se você vai matar esta pessoa, vai logo. Genial! Usando a Soul Blood of Origin eu prendo no chão o porco líder que tentou escapar da sala usando a comoção causada pela minha chegada. Se você quiser, eu posso assumir isso como um aquecimento.
Quando eu olhei para baixo, eu vi o porco nojento que estava soltando gemidos. Não, eu farei isso. Nós fizemos um contrato, apesar de nós termos aprendido sobre a pessoa por trás deles, ainda fui eu quem começou este plano. Eu pegarei o último. Eu também quero me vingar pela Miyuki e Satomi com minhas próprias mãos. Nos olhos dos dois habitava uma vontade resoluta. Afinal, aqueles dois eram tão dignos quanto a Minalise e Shuria para virarem cúmplices. Então eu deixarei isso com vocês dois. Eu disse e manifestei a Severin Sword of Safeguardin na minha mão. NT, espada rompedora de salvaguarda, eu chequei, parece ser uma espada nova. Eu escolhi você e confinei. Para proteger aqueles desejando fazer mal a você eu lhe selei. Fechamento. No momento em que eu terminei o cântico, a barreira que estava produzindo uma luz laranja envolveu a sala. Com isto, por 5 horas ninguém será capaz de entrar na sala. Terminem com isto dentro desse tempo. Eu vou sair um pouquinho e aniquilarei alguns ladrões para recuperar o que me pertence. Eu disse, apagando a Severin Sword of Safeguardin e preparando a Eavenly Spinning Sword em seu lugar. O que eu posso dizer, Kaito? Realmente tudo está valendo com você agora. Boa sorte, Oni-san. Por favor volte assim que possível. Gei, isso dói, por favor pare. Enquanto diziam isso, Mai estava espetando a lâmina no pé esquerdo do porco, e Yuto estava apertando um calcanhar na ferida que eu fiz. A imagem deles se sobrepôs com a visão da Minalise e da Shuria. Parece que vocês se tornarão bons cúmplices. Depois de olhar para eles brevemente, eu deixei a cena usando o poder de teleportação e saltei para o local do Chale do Espírito de Sombra. Sobre o autor da postagem. Nidomi no Yusha capítulo 153 volume 05. Capítulo 153 O Retornante, destruindo fracotes em pele de ladrões. Tradutor, Tiros. Realmente não é fácil teleportar para um lugar que você nunca visitou antes buscando pelo seu próprio poder mágico. O lugar para onde eu teleportei era um pouco distante do local do meu poder mágico que havia encharcado o Chale do Espírito de Sombra. O Chale do Espírito de Sombra, que eu usei como a marca, estava parecendo estar no lugar bem do lado de uma área com uma excessivamente larga densidade de presenças humanas. Foi mais perto do que eu esperava, então agora eu tenho uma boa folga em MP. Indo pela diminuição de MP, este prédio não deve ser tão longe assim da escola e de fato parecia ser um laboratório em larga escala, assim como Onishi disse. A sala cercada com paredes brancas tinha um número de aparelhos de propósitos desconhecidos e no centro dela tinham 5 cápsulas transparentes, 3 das quais tinham dentro o que eu estava buscando, minha armadura de couro, roupas do outro mundo e várias facas. Isto foi sorte. Itens além do Chale do Espírito de Sombra não têm um poder mágico tão forte neles, então eu achei que eu ia precisar correr pelo lugar procurando por onde eles foram levados. Contudo, agora eu não terei que passar um pente fino na área e posso ir direto para o Chale do Espírito de Sombra. Quem é você? De onde você veio? Enquanto eu estava tentando estimar a situação, o pessoal da instituição que ficou espantado pela minha aparição finalmente digeriu a situação. Dentre as pessoas de branco, uma delas ergueu sua voz como se ela os representasse. Bem, então, vamos nos apressar para o subsolo. Lá vamos nós! Ei, você me ouviu? Com um bang alto, eu atingi uma cápsula com um punho firme. Como uma prensa hidráulica faria com um lixo de metal, o poder deste soco com magia infusa transformou o aparelho numa placa de metal. Não seria um problema mesmo que eu não colocasse tanto poder assim nisso, mas eu estava um pouquinho, bem irritado, então eu não pude evitar. Tratando tão descuidadosamente itens que tinham o toque da Minalise e da Shuria neles. Esses merdas cortaram um pouco pelas bordas. Ok, coletado. Isso é impossível. Isso era um case reforçado de acrílico de proteção. Ignorando o homem, que estava murmurando espantado, eu peguei o equipamento com as 2 mãos e, depois de guardar ele, esmaguei as outras 2 cápsulas também.
Ah! O que você fez? Apenas quanto você acha que este equipamento custa? Nope, nem ideia. Quanto foi? Depois de colocar o resto dos meus bens pessoais no Plumpsky Health Pouch, e estando num humor de algum modo melhor, depois de descontar minha raiva, eu finalmente respondi. É um pedaço de equipamento que custaria por volta de 50 bilhões cada. NT, ienes, ainda é muito caro, mas não impossível, entendo. Enquanto pensava, oh merda, eu não devia ter perguntado isso, eu chequei o prédio por sua estrutura e situação dentro dele, com um sonar de poder mágico que era mais preciso do que só uma vaga sensação ou intuição. Bem, desde o começo, eu estava planejando destruir esta facilidade como vingança dos superiores da polícia por tentarem me matar num acidente de explosão falso. Então, se eu disser que isso não importa, não seria errado, mas ao invés de gastar meu tempo tentando expor o culpado dentre os rankings dos superiores da polícia, eu preferiria apenas voltar para o outro mundo. Eu estou ficando demais neste mundo. Eu não tenho tempo para gastar nos fracotes. Sim, isso é idiota. Com que porra eu tô me preocupando? Eu destruí com meus punhos os dois aparelhos sobrando também. Já! Eu só destruí tudo dentro do meu alcance enquanto eu fui indo sem perder muito tempo nisso. O responsável por esta facilidade terá que assumir a responsabilidade, se os superiores se machucarem um pouco por isso, então está valendo. Eu não tenho um gosto para matar pesquisadores, que simplesmente fazem seus trabalhos. Então eu estava na verdade feliz com a recepção que eu recebi. Uau, tecnologia japonesa é incrível. Por trás das cenas, ela progrediu tanto para o território de ficção científica. É como um anime. No longo corredor reto, farfalhando, apareceu um robô cilíndrico que eu tenho quase certeza que eu vi em algum anime. Boca do Cano, que estava saindo para fora, deu para ele uma sensação bem assassina. Ele produziu um grito estilo de máquina, e também alguns barulhos eletrônicos difíceis de entender. Isso é perfeito. Desde que eu retornei aqui, eu não treinei nada, isto seria um bom exercício. Uou, uou! Anunciando para o intruso. Eu sou aquele encarregado com a administração desta facilidade. Cesse a destruição da facilidade e se renda de uma vez. Materiais de pesquisa pegos ilegalmente por você são propriedade do Estado. Não é algo que você deva ter em sua posse pessoal. Kaito-kun, eu não sei por que você está aqui, mas você tem qualquer ideia de que tipo de grandes avanços para o país você está inibindo, MT. Esse discurso talvez funcionasse se fosse uma novel chinesa, mas em japonesa. Ha! Buon! O robô foi jogado voando para a parede, que tinha uma caixa de som e microfone instalados, e esmagando lá com um som duro, explodiu. Risque isso. Eu não tinha planos de matar ninguém, mas eu irei e te matarei pessoalmente. O homem, que falou comigo através da caixa de som, parecia saber quem eu era. Se nós removermos a altamente improvável possibilidade de que ele sabia sobre mim por pura coincidência, então isso significaria que ele sabia que aqueles itens foram pegos de mim contra minha vontade. Ele sabia sobre a tentativa pela minha vida e como aqueles itens foram roubados de mim. Não tem razão para poupá-lo. H. Como que sendo atraído para lá, eu segui para onde ele estava. E quase que ao mesmo tempo, vários robôs, cerca de 20 robôs de batalha ao todo, abriram fogo contra mim. Vocês estão no caminho, ferro velho. Eu cortei pela barragem de balas usando katanas, que eu materializei em ambas as mãos, e saltando no enxame de robôs, transformei eles num pequeno pedaço de lixo de metal. Corta, 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 corta. Cortei robôs, cortei sensores presos nas paredes, cortei cortinas de metal bloqueando meu caminho. Eu cortei tudo em pedaços e continuei avançando. Sai! No meio da chuva de balas, eu corri nas paredes, no teto e usei Skywalk no ar. Estando cheio de adrenalina, eu corri na linha entre a vida e a morte. Mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, como se eu estivesse me afogando nesta atmosfera.
Haaal! Eu consigo sentir como minha concentração melhora. Só cortar balas não é muito efetivo, então eu mudei para atacar jogando elas de volta. Usando Skywalk como degraus é um desperdício. Utilizando balas em boas posições para pisar, eu redirecionei elas com o Skywalk como um escudo e em seguida, usei elas para ofensa também. Esticando alguns momentos de tempo, eu corri pela chuva assassina. Como que absorvendo tudo, eu trouxe destruição no meu caminho, e depois de algum período de tempo, que não parecia nem longo nem curto, eu finalmente alcancei a sala onde minha presa estava escondida. Eu estava diante da entrada para uma larga sala que tinha uma área por volta de algum grande espaço esportivo e altura por volta de 3 andares. Do outro lado disso, separado de mim por uma parede de vidro, eu senti o chare do espírito de sombra assim como minha presa, que por sorte decidiu vir para cá. Honestamente, estou surpreso, você definitivamente não é humano. Não tem necessidade nem de examinar, você claramente cedeu valores possíveis para um humano. Se esse for o caso, eu devia ter ouvido direito ao que o Maeno-kun disse. Do outro lado do vidro estava, me esnobando, um homem arrogante com cabelo branco e um rosto tenso, todo coberto em rugas. Bem do lado dele estava o Dr. Maeno, não, arrombado Maeno. Bem, eu já percebi isso quando eu usei o sonar, mas ele realmente não tem sorte. Bem, desculpe, Ok-kun, os resultados do seu exame mostraram que você é sem dúvidas apenas um ser humano normal, mas a velocidade da sua recuperação claramente era normal. Eu queria te pesquisar de algum modo, contudo, o único lugar que eu podia ir atrás era este aqui, mas eles não trabalham com orgânicos. Hoje também, eu vim suplicar, mas eu não esperava que você apareceria aqui você mesmo. A voz do Maeno estava vindo do alto-falante. O jeito que ele olhava para mim era de fato bizarro, mas nenhum mal real veio dele, então eu pretendia ignorá-lo. Mas pensar que no finalzinho ele apareceria num lugar desses, realmente, não posso chamar isso de nada além de azar. Eu presumo que você não notou, mas você foi guiado para esta sala. Você não tem que saber como. Sim, só tire logo o que você preparou. Afinal, eu fui tão gentil em aguentar suas direções de merda. Incapaz de aguentar longos discursos, eu cortei o homem ao lado do Maeno, que provavelmente não tinha nada consigo além de sua autoridade. Eu podia ter tomado a rota mais curta, mas como eles estavam aparentemente tentando me levar para algum lugar ao usar cortinas de metal ou usando lugares com uma densidade menor de robôs de propósito, eu decidi seguir isso. Bastante inimigos bem de estilo SF já apareceram, então eu estou em alta tensão. Além disso, a presa que eu planejava deixar sozinha pulou para minhas mandíbulas sozinho, então não tentem qualquer merda chata que pode acabar com o ritmo. Chega de prelúdios, me deem o prato principal. Parece que você está se deixando levar um pouquinho. Só porque robôs de segurança automáticos do modelo antigo continuaram te atraindo para os lugares com um número ainda menor de robôs, você teve a ideia errada. Eu espero pela sua rendição precoce. Já que nós seremos capazes de arrumar mais dados se você ainda estiver vivo. Junto com o som da caixa de som se desligando, a porta por onde eu vim se fechou. Então, com um som pesado, portas dos dois lados se abriram e... Agora, seja destruído por uma diferença esmagadora em poder de fogo. Este lugar é diferente dos corredores ou quartos pequenos onde eu tive que subsequentemente enviar máquinas em menor número. Versões pretas dos robôs prateados que eu estive vendo até agora jorraram em massa na sala. Falando em números apenas, haviam várias vezes mais deles do que todos os robôs que eu já tinha derrotado. Fu. Talvez, o poder de batalha aterrorizante te deixou sem palavras. Melhorados do tipo regular, a última versão de robôs de segurança tem uma taxa de fogo incomparavelmente maior e não ferra comigo. Me devolva minha antecipação, seu imbecil. Devido ao desapontamento excessivo, eu perdi todo o desejo de lutar seriamente usando técnicas de espada, então eu manifestei em uma mão a Young Sword of Flame Will,
que tinha a forma da chama ardente, e na outra, Blade of Kamaitachi, que parecia uma katana com uma lâmina verde com um leve toque de vermelho nela. NT, lâmina de Kamaitachi, é um yokai furão com uma foice, que representa os cortes feitos pelo vento frio. No que eu perdi completamente toda a atenção, eu cruzei as duas espadas e balancei elas para a esquerda e à direita. Corrente de chama explosiva a derreter vento cortante lâmina de Rakshasa. NT, Rakshasa é uma espécie de espírito maligno poderoso em budismo e hinduísmo. Um momento depois a sala estava repleta com os rugidos de explosões e o barulho do vento que podia cortar metal. Com exceção da minha própria posição, todos os arredores estavam repletos com uma série de explosões e centenas de lâminas de vento se juntando em um grito agudo. Alguns segundos mais tarde, apenas fragmentos dos robôs de segurança permaneceram na fumaça subindo. Impossível! O que você acabou de fazer? Robôs com uma liga especial que eu preparei, com tamanha facilidade? Não pode ser, do jeito que eles foram feitos, uma mera explosão não faria nada, eles não podem nem ser comparados com os robôs de aço anteriores. Ah, que idiota, se eu soubesse que seria assim, eu não teria pego o caminho longo. Tragam aquela coisa. Diretor, por favor espere, nós ainda não terminamos os ajustes dela, tem um risco dela sair do controle. O que vocês estão fazendo? Vão logo. Oh! Parece que ele estava num belo pânico, porque o homem arrogante estava agora dando ordens para seus homens sem nem desligar os alto-falantes. A propósito, Maeno estava apenas tremendo ao lado dele. Beep, beep, beep. Claramente um som muito estilo alarme ressoou. Oh, agora está mais certo. Não é como se eu estivesse esperando qualquer força, eu só queria ver uma ama assim, cheia de romance. Desta vez, da abertura do lado direito da parede da frente, apareceu um robô humanoide gigante, que tinha provavelmente ao menos 10 metros de altura e de algum modo parecia um boneco de madeira. Se nós estamos falando de SF, então é uma ama gigante humanoide, robô combinado. Passando minha língua pelos meus lábios, eu evitei o braço do robô gigante que estava balançando ele para baixo até que rápido. Demolindo pelos fragmentos dos robôs de segurança, pelas áreas da cabeça e peitos, ele jogou uma chuva de balas em mim, que eu evitei saltando em zigue-zague em plataformas de Skywalk e então cortei fora sua cabeça. Depois, eu forcei a Young Sword of Flame Will no corte transversal e queimei ele por dentro com a chama de vários milhares de graus em temperatura. E desse jeito aquele robô gigante caiu de joelhos primeiro, e então com um boom trovejante e tremor enorme, caiu no chão. Isso é impossível, em apenas um momento. Bem, vamos fechar isto e voltar. Eu finquei a Young Sword of Flame Will no que acabou sendo 5 camadas de vidro temperado. Então, cortando com a Blade of Kamaitachi que eu tinha na minha outra mão, eu criei uma entrada e pisei naquela sala. Cretino! Hi, yay! Ufa, essa foi uma atração muito divertida. Por gratidão, eu vou acabar com você instantaneamente. Parece que os dois ficaram paralisados com medo e então afundaram no chão. Eu ergui minha Soul Blade acima da minha cabeça. Não, pare. Apenas quanto meu cérebro contribuiu para este país, você tem. NT, de novo. Isso funcionaria na China, não no Japão. Eu sinto muito, eu me desculpo, por favor poupe. Adeus. 2 cortes, com um balanço para baixo e um para cima formando um formato em V, eu cortei fora as cabeças deles. Mas provavelmente eles morreram imediatamente, sem qualquer dor. Tirando meu olhar deles, eu segui para o chale do espírito de sombra que foi colocado no mostruário como se devesse ser uma parte num design de interior ou algo assim. Minha nossa, isso foi mais cansativo do que eu esperava. Agora, a única coisa que falta é arrancar fora a máscara do rosto daquela mulher e retornar para aquele mundo. Cortando pelo mostruário, eu coloquei o chale do espírito de sombra e deixei a facilidade através de teleportação. Sobre o autor da postagem. Capítulo 154 Pegadas da Bruxa.
Bruxa Dono, obrigado por seu conselho até agora. Contudo, sobre o Keikato. Nós não podemos seguir instruções de você, que escondeu a pessoa desaparecida que retornou de outro mundo. É bom que eu tive alta velocidade régia lhe seguindo só por precaução. Felizmente, o dia apontado é amanhã. Então, Bruxa Dono, vamos nos encontrar de novo na intersecção de pontos focais das linhas do mundo. Aqueles porcos malditos. Ficando todos sabichões quando ninguém perguntou para eles. Pensar que eles iriam descobrir sobre ele depois de chegar tão longe. Candidatos à transferência. Um bando de caras estúpidos que eu incitei para usar como uma fachada para minha pesquisa. Eu fiz eles cuidarem de um monte de tarefas variadas quando eu não podia depender do Onishi. Eu sabia que eles tinham desilusões fortes e explorando isso eu usei bastante eles. Eu nunca pensei que eles me seguiriam e muito menos que meramente porque eles viram a repórter Kawakami Kumiko se encontrar com o Keikaito, eles investigariam a origem dele tão minuciosamente. Que vacilo, pensar que eles iriam me dar um chapéu. Eu rangi meus dentes alto. Para ter certeza que eles não fariam nada desnecessário, o plano era me livrar daqueles porcos instigando Yuto e seus associados com fotos, mostrando um bando de corpos desmantelados, e somente então buscar o Keikaito. Se eu soubesse que acabaria assim, eu teria executado o plano e me livrado deles mais cedo. Mesmo quando eu sabia apenas quão inúteis eles são desde o momento em que eles me trouxeram o espécime morto, quando eu ordenei a abdução. Neste caso, não tem escolha senão fazer Onishi realizar o plano amanhã. Se o Keikaito não estiver no campus, eles mais provavelmente farão algo besta, como demandar que a polícia entregue ele. Mesmo que acabe assim, não tem como a polícia entregar um refém. Mas nesse caso, o mundo descobrirá sobre ele e com certeza, a polícia marcará ele ainda mais forte. No pior caso, tem uma chance que ele morrerá em algum acidente falso como aquela explosão na delegacia de polícia alguns dias atrás. Em outras palavras, tem uma necessidade de abduzir ele antes disso acontecer, ou a situação apenas continuará deteriorando. Parece que até ela acabou participando no plano, nesse caso o Keikaito está sozinho em casa. Um pouco forçado, mas a coleta deve ser possível. Onishi é um mesquinho, então mais provavelmente ele vai jogar o preço lá em cima, mas ele pode ter o quanto de dinheiro ele quiser. Enquanto eu puder alcançar meu objetivo final, eu não ligo para mais nada. Se eu me tornar a maior maga do mundo, então eu serei capaz de ter quanto dinheiro eu quiser. TCH, eles realmente fizeram isso, aqueles idiotas. Sentada no banco do motorista do carro estacionado, eu chequei o vídeo no celular e o nome Keikaito estava aparecendo perfeitamente ali. Vídeos em sites de notícias pareciam ser editados, mas não tinha sentido algum, já que o original também estava disponível em outros sites de mídia. Executar o plano mais cedo foi uma boa pedida, afinal. Parece que trazer ele para fora foi mais difícil que o esperado, mas se nós colocarmos ele no carro, então não terá mais jeito de falhar. Checando do interior do carro a situação na escola, que virou um cerco, eu creio ser hora de enviar um boneco substituto para o local da troca. Um pedaço de terra, muito sangue vital e carne de animal, armação de madeira e sangue de um mago que você quer imitar. Com aqueles ingredientes, eu consigo fazer um boneco que parece igual a mim. Ele pode obedecer ordens ou pode ser controlado remotamente ao se concentrar nele, um instrumento extremamente útil. Neste mundo, com sua magia fraca, é a feitiçaria que eu estou usando mais frequentemente. Porque ao usar ela eu posso facilmente criar um álibi perfeito, e é também possível interagir com oponentes perigosos estando segura. Ao ser ativada, ela pode manter sua aparência por apenas um dia, depois disso vira uma pilha de areia branca e também requer bastante concentração para se controlar remotamente. Tirando isso, não tem magia mais conveniente. Eu fechei meus olhos, concentrei e assumi controle direto do boneco substituto que eu preparei com antecedência. Ufa! Eu posso ser capaz de alcançar o destino mais rápido do que pensei. Foi quando eu pensei isso. Com licença, você teria um momento. Eu sou da TV noturna. Droga!
Como que mirando de propósito naquele lapso na concentração, a voz que veio da janela aberta me fez inintencionalmente cancelar o controle sobre o boneco substituto. Enquanto era muito agravante, eu não podia me permitir a fazer uma cena aqui, então eu dei um sorriso amigável que eu era tão boa em fazer e com respostas aleatórias. Me livrei da mulher, que se chamou de repórter, e então reconectei com o boneco substituto. Contudo, parece que depois que o controle remoto foi cortado, o boneco substituto teve uma infeliz queda grande no meio da floresta, e agora estava se remexendo com uma perna quebrada. TCH, sem escolha, o cancelar. Eu desfiz o boneco substituto quebrado e transformei ele numa pilha de areia branca. Eu tenho bonecos substitutos extras preparados, mas se eu enviar ele lá agora, não chegará a tempo para a troca. Como eu não tinha opção, suspirando, eu enviei um e-mail ao Onishi descrevendo a ideia da situação e movi outro boneco substituto via controle remoto. Logo após isso, um número de medidores que eu trouxe para o carro começaram a reagir. Então aqueles dois já começaram. Pesquisa até agora provou que mesmo aqueles sem afinidade podem causar uma influência no pano mágico quando suas emoções se excedem o suficiente. Essa também era a razão pela qual eu enviei bonecos substitutos para o local da troca e permaneci eu mesma perto da escola. Eu estava esperando que aquela fúria, raiva e várias outras emoções dos dois perpetradores, misturados com o terror dos candidatos à transferência possa produzir algum tipo de reação na escola onde a transferência já ocorreu uma vez. Como o boneco substituto não tem sentidos físicos, para cobrir as flutuações no poder mágico que os medidores já ainda não conseguem pegar, não tem outra escolha senão vir aqui com o corpo real. Primeiro, vamos para uma sombra. Para não repetir o mesmo erro, eu coloquei o boneco substituto de prontidão na sombra de uma árvore antes de soltar o controle remoto. Depois de coletar alguns dados, vamos seguir para o local da troca onde o Nishi já deve estar aguardando. De qualquer forma, isso é incrível. Este lugar parece ser especial, no fim das contas, efeitos estilo feitiçaria parecer ficar mais fortes nos arredores, parece que esses dois estão indo ótimo. Pela resposta do equipamento que eu tinha preparado, mesmo quando eles não estão usando quaisquer drogas ou poções, eles ainda estão produzindo números do nível daqueles que eu fui capaz de arrumar no laboratório. Mesmo quando eu entendo que a situação não permitiria isso, pensando sobre quanto minha pesquisa teria avançado se eu conduzisse experimentos aqui, ao invés do laboratório, me enche de arrependimento. Como esperado do lugar onde as paredes entre os mundos já ruíram 2 vezes. Ops, erro meu, muito mais tempo se passou do que eu pensava. Antes de eu ter percebido, eu já gastei muito tempo encarando as leituras nos medidores. Eu fiquei imersa demais pensando sobre possíveis desenvolvimentos para várias teorias e experimentos. Somente depois de chegar ao ponto onde eu resolvi quais os primeiros experimentos que eu farei usando o Keikaito que eu finalmente fui capaz de voltar para a realidade. Eu tenho que apressar o boneco substituto, e o que são esses números? Como se eles estivessem esperando por este momento, medidores, um após o outro, começaram a mostrar valores anormais. Pane. Esses números, eu nunca tinha visto. Reconstruídos dos documentos deixados por ancestrais e melhorados por mim com engenharia moderna para deixar a resposta deles mais fácil de se entender, os aparelhos feitos para medir um nível de milagre causado por feitiçaria, agora estavam mostrando valores claramente anormais. E eles ainda estão subindo. Isto é assim, em materiais, tais números foram elaborados para uma grande magia, somente de um ponto de vista teórico. É impossível. Usando magia tão avançada num mundo com um poder mágico tão escasso. Além do mais, antes da surpresa passar, os números decolaram mais uma vez, não é uma pane, não tem como negar, uma grande feitiçaria estava se desenrolando bem diante dos meus olhos. Fora. Junwood-me, Observadores cercando a escola começaram a erguer um barulho. Não posso culpá-los. Do ponto de vista deles, mais provavelmente parecia que os professores e estudantes amarrados apareceram no pátio da escola do nada, sem qualquer premonição. Feitiço de
Teleporte. O pensamento parou. Mesmo depois de passar vários dias nisso e fazendo preparativos de larga escala, eu podia no máximo mover uma borracha por alguns míseros centímetros. Haha, incrível, incrível. Então o potencial para a feitiçaria era na verdade grande assim. Eu podia sentir meu sangue fervendo. Eu estava excitada. Eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero estudar isso. Mas assim que a excitação acalmou, alguns pontos incompreensíveis vieram. Não, espera, 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 espera. Quem usou este feitiço? Dentre as pessoas ali, ninguém deveria possuir o conhecimento que permitiria que eles usassem feitiçaria. Quem raios poderia ser? Não tinha ninguém para responder essa questão. Merda, por que eu não consigo alcançar ele? Depois de mais uma vez receber um aviso que um número está atualmente indisponível como resposta à minha chamada, eu joguei meu celular no sofá do meu quarto. 3 dias se passaram depois da situação com reféns na escola. Contudo, o incidente ainda era um tópico quente, ainda mais do que quando ele aconteceu. Quando a força policial correu para dentro um breve tempo depois, já não tinha ninguém na escola. A única coisa que sobrou foram corpos mutilados, na diretoria de onde os candidatos à transferência fizeram o stream de suas demandas. Era claro que eles foram massacrados com malícia, mas a polícia na verdade não soltou isso para poder reduzir o número de fatores que podem atrair atenção adicional ao incidente. Contudo, o vídeo onde um homem e uma mulher com rostos cobertos por mosaicos estavam assassinando em massa candidatos à transferência responsáveis pelo incidente já estava circulando na internet, então não estava indo como a polícia esperava. Noticiário na TV continuava falando sobre nada além daquele incidente todo dia. Todos e cada um deles. Onishi é uma coisa, eu não consigo alcançar nem Kanzaki Yuto ou Mai. Apesar de, no meio disso, ele tinha dito que a abdução do Ukei Kaito teria ido bem. Quando o boneco substituto chegou ao local da troca, ninguém estava lá. Não importa o quanto eu esperasse, Onishi não apareceu, nem eu conseguia contactar ele. Mesmo quando eu fui checar a situação pela TV, eu forcei meu cérebro sobre quão diferente isso saiu do meu cenário. Fui eu quem criou o esquema como Kawakami Kumiko para eliminar os candidatos à transferência. E eu também fui quem fez eles transformarem as mortes dos candidatos à transferência num impeditivo sem realmente falar para eles fazerem isso, fazendo como se eles tivessem chego nessa ideia sozinhos. Tendo certeza que não podia ser rastreado de volta para mim, eu estava planejando para o vídeo no site, onde escondidos dos olhos do público, os candidatos à transferência se reuniam. Então aqueles dois que tinham que realizar o plano não seriam pegos, nunca foi feito para ficar grande assim, com tanta atenção desnecessária. Contudo, logo após o incidente, todos os contatos foram cortados e eu fui largado em completa escuridão sem qualquer informação sobre o que está acontecendo. Sim, eu estava ficando em pânico. Ah, tão irritante, eu não consigo avançar meus estudos sem o corpo. A escola também foi selada, então eu não consigo entrar nela para investigá-la. Porque isso não foi como pretendido. Você quer ir para a escola? Então você está com sorte. Então, eu ouvi uma voz aterrorizante que mandou arrepios pela minha espinha. Quem? Quando eu me virei, eu vi um homem sozinho de pé ali. Vestindo uma armadura de couro e um manto preto, ele parecia ter saltado de algum mundo de fantasia. O Keiko. Por que você está vestido assim? Ou aliás disso, o que você está fazendo no meu quarto? Eu reflexivamente mudei para o jeito que eu sempre agi diante dele. Dando outra olhada para você, isto é muito bom. Essa é uma cara de pau grossa que você tem aí. O que você? Algo. Quando eu comecei a olhar ao redor para entender a situação, eu fui chocada, no sentido literal da palavra. Uma fusão de tecnologia moderna e pseudo-engenharia mágica. Droga, por que tinha que ser você? Se fosse alguma outra pessoa, eu poderia ao menos retornar ao outro mundo sem ficar com um gosto ruim na boca. Gá.
Gu. Mesmo quando eu pensei que você era uma boa amiga da Mai. Porque sempre é assim. No que minha visão embaçou por um segundo, a próxima coisa que eu senti era a frieza do chão. Uma sensação similar de estar sentado em Seiza por um longo tempo, mas amplificada várias vezes, estava atacando meu corpo inteiro, até simplesmente respirar era difícil. Satomi-chan, para ser honesto, eu te odeio o suficiente para ser incapaz de deixar você para os dois, e isso é tudo porque você machucou Miyamoto. E no que eu estava paralisada com formigamento, eu ouvi meu nome real pela primeira vez em muito tempo. Sobre o autor da postagem. Capítulo 155 Retornante, Abandonando a Terra Natal 2. NT, não existe um capítulo com esse título anterior, por isso que o 2 não está entre parênteses, a ideia é sua segunda vez deixando o Japão. Sério, este mundo é tão cruel. Como ela tinha conhecimento de magia, eu usei apreciação como precaução, e o nome que apareceu me fez duvidar dos meus olhos. Porque ela devia estar morta um mês antes do meu retorno para este mundo, e também era uma das razões pela qual a Mai odiava os candidatos à transferência. Contudo, os traços de crueldades feitas por Kawakami Kumiko claramente permaneciam no porão da casa que ela ocupava. Eu realmente espero que a desculpa que você tenha para os dois não seja completamente repugnante. Sentindo vagamente que esse não era o caso, eu larguei aquelas palavras de qualquer jeito. Segurando Kawakami-san, não, Satomi-chan, que estava atordoada com a habilidade de manipulação de eletricidade da Weapon Blade of Thunder Spear, eu teleportei para a sala de aula na já selada escola. Lá, estava Yuto, que olhou para Satomi-chan sem nem tentar esconder seu ódio, e Mai, que olhou para ela com uma expressão complicada. Bem-vindo de volta, Kaito. E também, Kawakami-san, ou devo dizer Satomi-chan. Oni-san, essa é realmente ela. Ela tem uma combinação de feitiços simples nela, a você atual não será capaz de ver através disso. Mas infelizmente... Eu coloquei as pontas dos meus dedos na base do pescoço dela, onde num primeiro olhar nada podia ser visto, e como tirando pela costura, arranquei a máscara dela. Como você pode ver, sob a bem feita cobertura estava o rosto pelo qual eu também tinha recordações. Satomi, você realmente estava viva. Entendo, magia realmente é problemático. Então nós estávamos sendo enganados o tempo todo. Gu. Como ela não será capaz de responder em seu estado paralisado, eu restringi os pés e mãos dela com algemas, e removi a paralisia de seu corpo. Você deve ser capaz de falar agora. Vá em frente e se explique para eles. Você tem uma coisa ou duas para dizer antes de você morrer, né? Você continuará vivendo enquanto você continuar respondendo às perguntas deles. Então, aquele que usou o feitiço de teleporte foi você, Kaito-san. Entendo, então você adotou magia no santuário, milímetro. O tom dela não era aquele da Kawakami Kumiko, mas da Saito Satomi das minhas memórias, com seu jeito frívolo de falar. O que foi aquilo, Satomi? Quem morreu daquela vez? Oh, aquilo. Eu fiz isso usando o feitiço chamado boneco substituto e um pouco de sangue coagulado. Escola, idade, paz, tudo isso se tornou entediante demais para meu objetivo de virar a melhor maga do mundo, então eu pensei que eu devia fazer com que Saito Satomi esteja morta. Fazendo isso virar um sequestro e apenas desaparecimento funcionária também, mas eu acabei de arrumar informação sobre a pessoa, que era um dos alvos do feitiço durante o incidente de desaparecimento, então eu pensei, eu posso esconder esse sequestro assim. Quero dizer, um assassinato virará um grande alvoroço, não é? Satomi disse enquanto sorria alegremente. Mas apesar que os resultados não eram tão ótimos. Quando Mai-chan veio, eu realmente fiquei em pânico, e pelo sequestro que eu tentei cobrir, os candidatos à transferência me trouxeram um corpo. Isso não é um saco. Ah, merda. Eu tive uma vontade de matar ela aqui mesmo e agora. Pela completa falta de remorso dela, Mai fez um rosto torto. Diga, Satomi, por quê? Por que você fez algo assim para Miyuki? E, bem,
Porque, sabe, Miyuki, aquela coisa boba, estava prestes a perceber que eu estou experimentando com Kaori-chan e começou a duvidar de mim. E para que ela não fizesse nada desnecessário, eu a transformei em materiais para experimentos. Experimentos, experimentos. Por quê? Os dois franziram para Satomi, que estava falando de um jeito leve e descontraído. Por que, Satomi? Nós três não éramos melhores amigas. Aquele dia em que você chorou no hospital, aquilo era uma mentira. Que coisa boba de se dizer. Vocês duas são importantes para mim. É por isso que no começo eu não tinha intenções de usar a Miyuki-chan ou você como materiais, mas nós éramos amigas e ainda assim ela estava suspeitando de mim. Isso não é cruel. Isso é basicamente uma traição, não é? Eu fiquei muito magoada. Então, por sua vez, eu fiz a Miyuki-chan cooperar nos meus experimentos também. Satomi, você é. Ah, até você está olhando para mim com esses olhos, mesmo quando nós somos amigas. Que horrível. Isso é o suficiente. Ah, eu sou uma idiota. E pensar que eu quase fiquei louca por causa de uma garota como você e quase fiz problemas para Oni-san. Aquele foi o momento em que a Mai, sangrando em seu coração, cortou toda a simpatia que ela tinha pela Satomi-chan, junto com uma parte de sua alma. Então, eu posso perguntar também? Por que você sequestrou a Kaori-chan? E? Não tem uma razão em particular? Se eu tivesse que nomear uma, então eu acho que é porque ela parecia mais divertida. Para Satomi-chan, que mostrou uma cara intrigada, Yuto também fez uma expressão confusa. Eu achei ela sozinha no parque. E quando eu disse eu preciso da sua ajuda para salvar Shiori Mei-san, ela me seguiu desse jeito. Eu acho que é isso quanto à razão. Só por causa disso? Com uma razão assim, Kaori-chan foi. Alha. Alha. Yuto só podia rir. Olhando para Yuto, que tinha lágrimas saindo dos cantos dos seus olhos enquanto cobria seu rosto com uma mão, me lembrou de mim, fazendo uma sensação de raiva surgir. Ei, puta, e o que você estava buscando? O que você estava tentando realizar que fez você viver até hoje? Isso, claro que é porque eu quero me tornar a melhor maga do mundo. Kaito-san, como você recebeu seus poderes na Terra Santa, você entende isso também, certo? Ao abrir um buraco no mundo e preencher com poder mágico o mundo que foi esvaziado dele, este mundo mais uma vez se tornará repleto com o poder da Era das Lendas. Se eu ser capaz de receber ele primeiro, o sopro mais denso dele, então eu, que herdei o grande talento mágico dos meus antepassados, me tornarei uma maga capaz de... Você? A melhor maga do mundo? Isso é impossível, você não tem nem um pingo de talento. Quero dizer, você acha que a razão pela qual é difícil de usar magia neste mundo é porque não tem poder mágico? Mesmo se alguém no nível para alcançar essa conclusão errada fosse capaz de se tornar um mago, então eles seriam de segunda, no máximo. Ah, é por isso que amadores. Se você fingir saber as coisas só porque você consegue usar um pouquinho de grande poder, você só se envergonhará. Se nós fossemos acreditar no conteúdo dos manuscritos secretos da Casa Kuroi, então você está inconscientemente sendo assistido em seus feitiços devido ao poder que você absorveu no santuário. Certamente, a quantia de poder mágico aqui está aumentando, mas isso é porque neste lugar, o mundo já foi penetrado 2 vezes. Oh, bem. Contar algo para seu tipo é inútil de qualquer forma. Este é o fim. Vocês dois ainda têm algo que queiram perguntar para ela? Não, está tudo bem, para ser honesto, eu quero estrangular ela com minhas próprias mãos, mas o eu atual não tem o poder para isso. É melhor deixar isso com você, Kaito. Oni-san, eu já estou satisfeita. Para mim, Satomi morreu naquele dia. Os olhos dos dois olhando para Satomi, que estava deitada no chão, eram pesados em contraste. Os olhos do Yuto tinham um ódio, intenso como uma chama congelada. Os olhos da Mai tinham um distanciamento, como se ela estivesse olhando para um brinquedo quebrado. Vocês dois são tão cruéis, mas graças a vocês,
eu tive tempo suficiente. Formação mágica ativar. Quando Satomi proclamou assim com um sorriso perverso, uma barreira em forma de pentágono emergiu. Ah, isso é tudo porque vocês ficaram se achando por meras algemas. A não ser que eu cancele ela, esta barreira jamais sairá. Eu perguntarei apenas por precaução, o que você vai fazer com isso? Eu farei a polícia vir imediatamente. Certamente você não será capaz de usar uma grande feitiçaria como teleportação várias vezes em sucessão. Esta aqui não presta. Pessoas assim estavam no outro mundo também, o bando que se considera especial e logo totalmente firmes em acreditar em suposições convenientes sem provas. Basta, vamos continuar logo. Eu fico acima de tudo. Não há nada que eu não possa subjugar. Nada é impossível. Todo ser deste mundo pertence a mim, toda lei deste mundo pertence a mim. Tudo é como eu defini. Tudo segue o que eu defino. Até eu subir à fortaleza dos infinitamente alternantes reinos. Sword of Mortal Sin Soul Ruler of Castle of Arrogance, NT, único governante do castelo de arrogância. Nas minhas mãos, eu tinha uma longa corrente feita de pequenas coroas ligadas juntas. No seu fim tinha um garoto loiro por volta da idade da pré-escola. Usando uma coroa radiante em sua cabeça, com uma expressão transbordando confiança de ser o mais forte absoluto, ele estava observando audaciosamente os arredores. Sentado no trono com sua cabeça descansando em sua mão, ele estava governando sobre os arredores. Essa aparência verdadeiramente tinha uma atitude apropriada para carregar o nome arrogância. HM, finalmente, te levou tempo suficiente, seu rafeiro. Calado, orgulho. Pirralho exibido. Por que você está aparecendo nos meus sonhos mesmo quando você está selado? Selo? Que tolice, tudo neste mundo pertence a mim. Eu sou aquele definindo como tudo deve ser. Isso de lado, mesmo quando eu lhe dei um aviso, o que há com esta atitude? Ajoelhe, seu plebeu. Vai se fuder. Mais importantemente, há trabalho. Eu usarei seu decreto. Oh, você tem certeza? Eu achei que você odiasse este poder de decreto. Orgulho estava olhando para baixo para mim com uma expressão divertida. É, isso mesmo. Eu não gosto disso, mas sua habilidade é perfeita. Para poder retornar para aquele mundo, seu poder é necessário. Dentre os Soul Blades que eu possuo, as 7 Soul Blades baseadas nos 7 pecados capitais todas possuem poder extraordinário, mas mesmo dentre elas, o poder de arrogância é apenas perverso. Diferente das outras espadas, só tem uma desvantagem imposta após seu uso. Também não tem condições complicadas para sua ativação. Contudo, eu não gosto do poder desta espada. Como você vai mudar o estado do mundo desta vez? Vá em frente e diga. Este é o material para usar. Dizendo isso, eu apontei para Satomi, que estava toda sorridente olhando para nós. Mude todo o ser dela para o portão levando para outro mundo. Os portões já foram abertos aqui 2 vezes. Eu acho que ela deve bastar como materiais. Bem, que seja. Eu estou num humor terrivelmente bom depois de finalmente vir para fora. Legal, agora não deve haver qualquer problema. Mesmo quando a existência toda dela será usada como material, eu estava preocupado se isso seria o suficiente para servir de substituto pelas cerca de 200 pessoas, mas parece que vai ser o suficiente. Um feitiço para invocar espíritos. Eu não tenho ideia do que você está tentando fazer, mas esta barreira repelirá magia também então, você sabe, isso é meio inútil? Se você acha isso, então desapareça com esses pensamentos. Logo você perderá a folga para mudar de ideia. Você apenas não entende. Esta barreira é a mais forte que meus grandes antepassados criaram. Ela tem o poder de repelir qualquer magia, dominando tudo em existência e os torcendo de acordo com meus desejos. Decreto do Rei.
Naquele momento uma coroa revirada apareceu e se prendeu no chão cercando Satomi, junto com a barreira. Coroa transparente. O poder além de qualquer medida que nega um ser de qualquer dignidade. Poder para mudar a existência dos outros para sua própria definição. Não tem ninguém que pode desafiar o decreto do rei. Esta habilidade é o poder de privar você de sua própria existência. Não só sua vida ou sua alma. Ela reescreverá sua existência em si desde o comecinho sendo algo que será criado agora mesmo. Aniquilação da existência. Algo assim é realmente um milagre do domínio dos deuses. É apenas uma mera gabação, não. Domínio dos deuses. Não, não, este é o poder do diabo. No momento seguinte, a coroa transparente que estava girando todo este tempo parou sua rotação e começou a mudar de forma como se estivesse sendo esmagada por algo. E ao mesmo tempo, no ar vazio apareceu uma coroa dourada. Eu já disse isso, mas esta coisa reescreverá o mundo do jeito que você nunca esteve nele em primeiro lugar. Para todo mundo exceto nós, você se tornará como se nunca tivesse existido. Claro, as coisas que você fez serão feitas por outra pessoa ou até outra coisa. Tudo sobre sua vida que você viveu sumirá. E então, o futuro sumirá também. O tanto que a coroa transparente fica mais estreita, a coroa dourada fica maior. Mas por quê? Porque ela está passando pela barreira. A futura você desaparecerá também. Seu corpo e alma, tudo de você desaparecerá, então não haverá renascimento também. Além do mais, eu continuei. Parece que a dor de aniquilação de existência é bem severa. Ah! Finalmente a coroa transparente tocou a Satomi. A voz que então veio dela era um grito de agonia inimaginável. O que é isto? Pare, não tome sou. A Satomi confusa gritou numa voz aguda. Mas não tem chance de eu ouvir um apelo desse. A coroa transparente continuou engolindo o corpo da Satomi. E no que ela prosseguiu com isso, uma luz rosa claro preencheu ela, como se sangue estivesse sendo misturado. Ah ha ha ha! Você colhe o que planta, puta! Satomi, você é barulhenta demais. Ambos Juto e Mai, que estavam silenciosamente observando o acontecimento, cuspiram tais palavras. Mas Satomi não podia ouvir essas vozes. Não. Ah, grite um pouco mais, por todo o sofrimento que a Kaori recebeu, mais. Não é que você está dizendo algumas coisas muito boas, como esperado do amigo do Kaito. Hehehe, isso mesmo, os lamentos de humanos inferiores são agradáveis, afinal. O gosto comparável ao da mais fina orquestra. Como que concordando com Yuto, Orgulho fechou seus olhos e se imergiu nos gritos dela, fazendo uma expressão agradada. Os gritos estavam rasgando pelo ar por um tempo bem longo. Quando eles cessaram, a cor da coroa completamente achatada virou um vermelho escuro. A coroa dourada que cresceu a um tamanho de ao menos 3 metros, se inclinou para frente em 90 graus e revelou uma entrada nela, que estava coberta por uma cortina de luz. Agora, vocês dois estão prontos. Do outro lado disso deve estar nosso destino. Apesar de ser desconhecido onde nós acabaremos indo depois de chegar lá. Vamos lá, Oni-san. Eu não quero me separar de você de novo. Sim, não há apegos sobrando neste mundo de qualquer jeito. Para poder evitar sermos enviados para lugares diferentes, nós damos as mãos, comigo estando no meio e encarando a porta para outro mundo. É irônico que quando eu estava do outro lado, eu queria tanto voltar, mas agora, eu desejo pelo completo oposto. Bem, só Deus sabe o que pode acontecer. Eu não ligo nem que seja alguma dungeon, eu só espero que nós acabemos indo onde é possível entender onde nós estamos. Como um principiante, eu preferiria algo como uma primeira cidade, onde nem demônios nem cobras aparecem. Bem, se é algo feito pelo Oni-san, aumentar suas esperanças é inútil. Nós devemos estar preparados para acabar bem no castelo do Lorde Demônio. NT, estão falando como um RPG, compreensível, mas acabar no castelo da Mao pode ser algo que o Kaito realmente quisesse, então resolvi traduzir diferente, mas San,
Mas Sam, você poderia ser tão gentil para não acionar uma flag tão perigosa. NT, eu acho que já falei de flags, mas significa bandeira e simboliza eventos, os tipos mais famosos sendo as Death Flags, que são ligadas com a morte, tipo dizer que vai fazer algo depois da guerra, quando está indo para a batalha. E então, sem olhar para trás nenhuma vez, nós passamos pelo portão dimensional. Sobre o autor da postagem. Nidomi no Yusha capítulo 156 volume 05. Capítulo 156 Epílogo. Tradutor, Tiros. No momento em que eu pisei no portão, eu senti que eu estava sendo carregado por um córrego. Quando eu retornei para o Japão parecia uma queda, mas agora parecia que eu estava indo para cima, desafiando a gravidade. E também, eu não tinha a sensação de incontáveis mãos rasgando partes da minha alma como eu tive quando eu estava voltando para o Japão. Oh! Oni-san, Oni-san! Contudo, eu era o único que permaneceu calmo. Parece que Yuto e Mai foram pegos de surpresa por esta dimensão. Para mim, já era a terceira vez ao todo, então eu estava meio acostumado com saltos entre os mundos. No que nós avançamos pelo espaço, havia tons de cores que eram inomináveis. Na primeira vez, sem entender o que era o que, eu senti como se as profundezas da minha alma estivessem sendo puxadas para fora. Na segunda vez, com a sensação de algo sendo arrancado da minha alma, eu fui roubado das minhas memórias. Das duas vezes, eu estava completamente confuso devido ao desenvolvimento súbito, mas desta vez é diferente. Porque eu pude observar calmamente a situação, eu senti a presença que parecia uma lambida de uma língua fria na espinha, me dando arrepios. Oh, que! O limite entre os dois mundos. Algo se enraizou neste espaço. E era também uma presença poderosa como eu nunca senti antes. Para eu meramente olhar ela diretamente, eu preciso ficar determinado para um encontro que ameace a vida. HM, é a terceira vez que você notaria o olhar. Não importa o que você faça, é irregular, irregular, irregular. Fufu, que interessante ponto. No momento em que eu instintivamente engoli seco, o tempo havia parado como se tivesse sido cortado. Só a pressão da voz sozinha era o suficiente para fazer alguém perder qualquer vontade de desacatar ela. Eu acho que a única vez em que eu senti uma diferença tão esmagadora em força foi quando eu exterminei o dragão maligno pela primeira vez. Eu não consigo respirar, eu não consigo nem comunicar com ela assim. Como você conseguiu nos notar, nós lhe concederemos a chave. E como uma recompensa por partir do caminho de Deus, eu também lhe darei um bônus. Muito bem, vá em frente e resista o quanto seu coração desejar. Ponto. Num momento, eu senti algo vindo para dentro de mim. E então, no que eu ainda era incapaz de compreender o que era, o tempo parado resumiu seu movimento. Ao mesmo tempo, o olhar que eu senti desapareceu e a pressão dissipou completamente. Isso foi. Aço aconteceu algo. Oni-san, um fracasso. Oni-san é um fracasso. Qual é? Parece que os dois não notaram o que acabou de acontecer. Contudo, sem muito tempo para pensar, o salto interdimensional veio a um fim. Ova! Ug! Ufa! Eu planejei fazer um pouso gracioso, mas como ambas minhas mãos estavam pegas, eu não consegui ajeitar minha postura e todos nós três exibimos uma visão vergonhosa ao cairmos direto no chão, todos juntos. Merda, que deselegante. Um pouco desapontado, eu me levantei e chequei os arredores. Aparentemente, o lugar onde nós chegamos parecia um pouco ralo demais para ser chamado de floresta e parecia mais um bosque. Contudo, o terreno era muito característico. PFT, ufa, então este é outro mundo. Está arenoso dentro da minha boca. Você não podia fazer algo sobre o pouso, fracasso de irmão. Mai e Yuto se levantaram, bateram a areia de suas roupas e estavam olhando para os arredores com grande interesse. Oni-san, todas as árvores são assim num mundo fantasioso.
A questão levantada pela Mai era mais sensata. Afinal, diante de nós, as árvores com um tronco azul claro e folhas vermelhas fortes estavam brotando da areia no meio do deserto, sem quaisquer sinais de água. Eu só direi que há variações assim também, mas tem algumas plantas fantasiosas. Por ora, nós ao menos não teleportamos para o meio do castelo da Mau. Contudo, graças ao solo característico e à vegetação fantasiosa, eu entendi que nós estamos no país das feras ou algum lugar próximo de lá. Se era ou não devido à influência do clima ou fatores geográficos, somente nas redondezas do país das feras é que plantas fantasiosas cresciam em massa ao ponto de formar florestas ou bosques. Elas cresciam até certo ponto em outros lugares também, mas não propagavam bem naturalmente. Tanto faz, Kaito. Eu já estou cansado. Por hoje, eu irei me retirar para descansar. Orgulho entrou na nossa conversa e disse um pouco desapontado. Vocês sequer podem ficar cansados, foram meus pensamentos, mas não é como se dizer isso fosse realizar algo, e como era uma ocorrência comum, eu decidi manter minha boca fechada. No que Orgulho virou sua mão para o portal pelo qual nós viemos, ele repentinamente começou a diminuir de tamanho até encolher do tamanho de um anel e foi para o topo de sua mão. Então, eu coletarei minha taxa por esta vez. Entendo, então, o que você vai pegar hoje? Depois de usar sua habilidade, Orgulho arbitrariamente tentou retornar para dentro de mim. Eu não entendo a base para isso, mas assim que ele retorna para dentro, ele não responderá pelo meu chamado por uma semana. E antes dele voltar, ele coletaria algum tipo de pagamento de mim. Uma vez eu tive um dos meus membros tomados por 3 meses, e da outra vez eu fui roubado da minha visão por 1 mês. Teve também uma vez em que eu tive meu MP tomado e fui forçado na situação em que eu não podia usar qualquer Soul Blade. Vejamos, eu tomarei seu braço esquerdo por meio ano. Ou assim eu pensei. Mas infelizmente, eu já recebi compensação de alguma entidade desconhecida. Um bônus bem forçado foi esse. Ah, por bônus, poderia ser que ele quis dizer aquela coisa. Eu me lembrei das palavras do ser aterrorizante do limite entre os mundos. Certamente, ele disse: eu adicionarei um bônus. Logo, desta vez eu não coletarei nada. Me deixando sozinho com esses pensamentos, Orgulho prontamente retornou para dentro de mim. Eu não entendo direito, mas isso foi boa sorte. Ao menos deveria ser, mas eu sinto que eu fiz uma compra desconfortável e muito cara. Bem, por ora, vamos andando. Eu não sei a localização exata ainda, mas se minha assunção estiver correta, então indo ao oeste por este floresta deve ter uma estrada. Então nós chegaremos à cidade. Vocês dois, para trás. E... Fumio. Voa. Eu senti uma presença apenas um momento antes da sede de sangue ser virada para nós. Num lugar, do qual eu saltei carregando 2 pessoas, estavam presos agora tentáculos feitos de madeira. Para resumir aqueles tentáculos em uma palavra, eles eram bizarros. Madeira preta torta e retorcida com a superfície coberta em verrugas aveludadas. Além do mais, aquelas verrugas tinham incontáveis bocas pequenas com apenas gengivas e dentes. Fazendo sons de chocalhos com aqueles dentes, as bocas continuaram absorvendo o poder mágico dos arredores. No momento que eu vi isso, meu pensamento parou instantaneamente. Ua 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 a. E então, apareceu algo estilo humano. Com ambas as mãos conectadas aos tentáculos de madeira, esse humano com olhos vazios estilo de zumbi. Eu tinha recordações dessa figura. Isso é uma cria da árvore demônio brilhante. Impossível, impossível, impossível. Como? Por quê? Por que algo assim apareceu? Não me diga que as sementes da Letícia brotaram. Eu senti meu sangue correr frio. Esse era o pior chute possível que eu nem queria pensar sobre. Se as sementes que se enraizaram na Letícia brotaram e ficaram berserk, então. Isso foi gravado durante a primeira passagem. As crias da árvore demônio brilhante, como o nome sugere,
é um monstro que Letícia criava usando corpos humanos, depois de transformá-los na árvore demônio e os deixando berserk. O fato que esta coisa estava aqui, por sua vez, significava que Letícia foi tomada pelo núcleo da Mao enfurecido, e está espalhando raízes pela terra, sendo reduzida a um aparelho para preservar o atual estado do mundo. Kakaito. Isso é um demônio. Encarando, pelos padrões do nosso mundo anterior, a aparência bizarra dessa criatura, Yuto perguntou numa voz surpresa. Um momento mais tarde, meu corpo sozinho respondeu. A chama da fogueira, Gaurandi, raposas de fogo canibais, ponto. NT, estava assim em inglês, deixei assim em português, mas deve ser aquela leitura paralela dos kanjis. Eu fiz uso da habilidade característica da Soul Blade. Duas raposas fogosas feitas das chamas saindo da Young Sword of Flame Will morderam aquela entidade e um momento depois engoliram ela completamente em chamas. Ubabaububaubabaua. Sem durar nem alguns segundos, ela foi transformada num pedaço restos torrados e caindo no chão como pedaços destroçados de corpo carbonizados. Mas o desconforto subindo em meu coração não desapareceu com isso. Algo assim. Oni-san. Kaito. Ficando espantado, eu não pude responder as palavras adereçadas a mim. Eu podia ouvir o som do desespero, que eu senti durante a primeira passagem, caindo sobre mim de novo. De novo. Uma sensação esmagadora de inutilidade. Perdendo toda esperança, eu senti meu corpo ruindo por dentro. De novo, eu não pude fazer nada, eu não pude salvar. E no momento em que eu estava prestes a ser pego por tais pensamentos. Egil. Algo caiu em mim de cima, com um impacto pesado. Outro mundo é incrível. É realmente uma fantasia. Eu vi um desenvolvimento assim numa novel que eu emprestei do Suiko. Yuto-san? Oni-san não é tão cavalheiro como o protagonista daquele livro. Logo, garoto encontra garota não começará aqui. Você não concorda? Não, bem, sim, isso é uma ficção, é diferente da realidade. Exatamente, eu estou feliz que você entende meu ponto. Eu podia ouvir as vozes do Yuto e Mai falando, mas eu não conseguia entender do que eles estavam falando sobre. Uma nuvem grossa de areia estava subindo do chão. Tendo meus pensamentos interrompidos fisicamente, eu me levantei segurando minha cabeça tonta. Que raios foi isso? E no momento em que eu entendi o que, ou aliás, quem, havia caído acima de mim, eu fiquei chocado como se o tempo em si tivesse parado. PFF, a merda, eu estou com areia nas minhas roupas, Ugh, mas que droga. A voz dela que eu ansiei tanto. Eu não tinha como errar isso. Esta era aquela voz. Repentinamente veio uma rajada de vento. Poeira subindo foi soprada longe por ela, abrindo a vista diante de mim. E, eu não sei quem você é, mas eu lhe causei problemas, você ficou machucado. Cabelo carmesim profundo balançando na luz do sol. Letícia. Nunia. Assim que eu percebi quem estava diante de mim, eu abracei Letícia. Eu queria ver você. O desespero que estava prestes a tomar conta de mim foi jogado longe por essa visão. Graças a Deus, você está bem, eu te encontrei de novo. Eu não ligo pela razão, eu não ligo pela lógica por trás disso. Colocando tudo isso de lado, eu só estava experienciando a sensação de ter Letícia no meu abraço. Me solte, que diabos você está fazendo? Eu não quero. Ignorando as mãos que estavam tentando me empurrar fora, eu forçosamente abracei aquele corpo fino. Como se eu fosse fazer isso? Eu não te deixarei ir nunca mais. Eu queria jogar fora tudo e apenas sentir a presença da Letícia no meu abraço. De novo e de novo,
quantas vezes mais eu lamentei em deixar Letícia. Toda vez que eu via ela nos meus sonhos, eu recordava aquele calor que escapou do meu aperto. O que você está fazendo, seu tolo? Bogu! Contudo, o grito e o impacto ao abdômen me trouxeram de volta para a realidade. Jogado longe pelo punho aperfeiçoado maximamente, eu voei para as árvores atrás de mim enquanto erguia massivas nuvens de poeira. Minha nossa, que diabos é você? Assumindo uma pose intimidadora, Letícia gritou com raiva. Perseguindo o último fracote que escapou, não só eu caio da árvore, mas minha presa também acabou já estando morta, e além disso algum pervertido se pendura em mim, droga, que zona. Letícia soltou uma pequena bufada e jogou para trás seu lindo cabelo. Eu continuei caindo no chão de pernas abertas. Normalmente, eu teria lhe destroçado em pedaços agora mesmo, mas você está com sorte. Eu estou ocupada no momento, então fique assim por um tempo, tapado. Letícia me deu um breve olhar, jogou aquelas palavras amargas e usou magia de levitação, voando embora. Já por mim, devido ao dano que me sacudiu até o núcleo ainda permanecendo, eu fui incapaz de recobrar poder o suficiente para levantar. O desenvolvimento espantoso me fez abaixar minha guarda e eu estava incapaz de me coletar. Ah, 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 minha nossa! Letícia estava viva e bem. Eu pensei que eu tinha mais uma vez perdido ela quando eu não pude estar ao lado dela, como aconteceu na primeira passagem. Eu não quero passar por isso de novo. Oni Saene. Mai enfiou sua cara no meu campo de visão. Ah, Mai. Minha mente, que ainda estava meio dormindo, foi trazida completamente de volta para a realidade pelo rosto da Mai que lembrava um demônio sorrindo. E então eu considerei como as coisas que acabaram de ocorrer pareceriam se você olhasse para elas objetivamente. Eu sei de nada, Kaito. Soltando um suspiro, Yuto fez uma cara que estava quase dizendo eu não tenho nada a ver com isso. No que eu decidi que eu devo trazer o martelo de ferro da justiça naquele traidor, por ora, eu foquei apenas em achar um jeito de acalmar o demônio encarnado diante de mim. Espere, há razões. Emoções me pegaram desprevenido. Você sabe como acaba acontecendo uma atmosfera assim de vez em quando, ou aliás, é algo que você devia tratar do mesmo jeito que um acidente, era uma ação não relacionada com nada obsceno, então não deveria ser perdoada? Não deveria? Eu acho que deveria. Era assim, como a última cena de beijo na história, não importa como eles se pendurem um no outro, não será sensualizado. O Fufu, mas está muito desapontada. Me diga, Oni-san criminoso pervertido? Ah, essa é uma ruim. Repentinamente abrancando uma garota tão mirrada e então se pendurando nela contra sua vontade. No que eu estava sentado apoiado na árvore, mas segurou meu ombro. Espera, eu explicarei, mesmo que seja inútil, me dê uma chance para me explicar. Geaile. No que eu estava insistindo em não resistir com minhas mãos erguidas, Mai pegou minha bochecha com sua outra mão. Oni-san. Não há direitos humanos para criminosos sexuais, ok. Caró. NT. Leve em consideração que ele está com a bochecha sendo puxada, caldo, seu Oni-san lolipedófilo. NT. Loli igual garotinha roripedo. Para me chamar de pedófilo, bem, Letícia de fato não tem um físico muito maduro. Mas ela não é infantil o suficiente para chamar ela de garotinha. Além do mais, tetas pequenas têm suas vantagens também. Oni-san, mesmo quando eu estou triste assim, o que você sequer está pensando? Ei, Oni-san, você está atualmente falando com a Mai, não está? Ei, você entende? Ohio. Pressionado pelos olhos mortos da Mai, eu acabei me desculpando. Desculpe, eu não farei isso de novo, então por favor me perdoe de novo e de novo. Bem, vamos começar do zero e seguir até a cidade. Isso tudo foi culpa sua, Oni-san, por perder sua sanidade e agir como uma fera selvagem. Bem,
eu entendo como você se sente, mas você está colhendo as consequências por suas ações. Bem, vamos começar do zero e seguir até a cidade. Eu declarei em um tom ainda mais forte, repelindo o olhar reprovador da minha irmã e as palavras do meu amigo íntimo que estava sorrindo torto, chocado. Um monte de coisas me confundiram depois de retornar, mas por ora, tudo isso pode ser deixado de lado. Eu não posso ficar assim para sempre. Primeiro de tudo, é necessário coletar informação na cidade e organizá-la. Eu também tenho que treinar Mai e Yuto. Voltando para este mundo eu posso sentir, apesar de muito enfraquecida, a conexão com Minalise e Shuria. Eu não acho que elas seriam facilmente mortas, mas eu quero me reagrupar com elas o mais breve possível. Naturalmente, eu também estava preocupado sobre o negócio com a matéria também. Foi ela quem me enviou de volta para meu mundo original. Minalise, Shuria e matéria foram deixadas ali. Como Minalise e Shuria conseguiram sobreviver? E a criatura que nós encontramos agora mesmo, que lembrava uma cria da árvore demônio brilhante. Se Letícia não virou a árvore demônio, então o que exatamente era aquilo? Também me incomodou quão fraca ela era para a cria da árvore demônio e quão facilmente ela foi derrotada. E também, se este é o país das feras, então aquela pessoa deve estar aqui. O homem que derrotou muitos demônios e salvou muitas vidas com apenas seus punhos. E também traiu minha confiança e criou a causa da morte da Letícia. E se Letícia está aqui, então isso significa que neste país deve estar outra pessoa que eu tenho que matar. Ambos seres que causaram a morte dela estão neste país. Um monte de questões acumuladas, mas muito provavelmente sem muito tempo sobrando, então eu devo pensar bem em como eu devo matá-los. Agora, vamos pensar. Pensar bastante, pensar duro, pensar como eu posso levá-los mais fundo no poço sem fundo do desespero. Eu absolutamente não os perdoarei. Eu não perdoarei aqueles que nos traíram. Eu não ligo que tipo de ideais elevados eles tenham. Dentre todas as possíveis formas de sofrimento. Numa corte onde nem bem ou mal existem e apenas emoções dão um veredicto. Isenta de crime e castigo, onde apenas execução após tortura existe. Eu matarei vocês do jeito mais brutal que eu consigo pensar. Eu não perdoarei vocês por tomarem a vida da minha preciosa mulher. Nunca mais eu deixarei vocês machucarem Letícia. Não é meramente minha própria vingança. É também a única vingança que leva à proteção. Indo junto com um idiota como eu mesmo, Letícia sofreu o suficiente durante a primeira passagem. Então, para poder poupar Letícia de sofrer o máximo possível. Para prolongar a vida dela ao menos um pouquinho. Mesmo se isso significasse virar o alvo da vingança da Letícia. Segundo o príncipe do país das feras Grandia, primeiro lutador, Leon Gairude. E a irmã mais velha da Maou Letícia, Lilia Léo Arstone. NT, eu preciso confessar que toda vez que escrevo Letícia, me vem aquele cara do TikTok, não podia deixar acabar assim. Eu definitivamente matarei vocês. Eu pisotearei vocês com seus corpos quebrando em dor e lhes jogarei num mar ainda maior de desespero do que nós tivemos que passar. Eu devorarei vocês e jogarei vocês nas profundezas do inferno. Essa era minha jura que não foi permitida a desaparecer, mesmo depois de perder minhas memórias atravessando entre os mundos.